Sim, nós já estamos no ar, Pastor Samuel. Boa noite, a paz do Senhor para todos os jovens da Almadeb, desculpa. Falo tanto Almadete aqui que eu já coloquei a Almadete aqui, mas os jovens da Almadete também vão acompanhar nessa noite, em nome de Jesus, viu, pastor, meu irmão Gilberto Filho, irmão Samuel. Vocês devem estar sentindo a falta do pastor Uri. O pastor Uri está numa reunião, mas daqui a pouco ele entra aqui. O bom do mundo tecnológico é isso, ele está numa reunião virtual, vai sair da reunião virtual e vai entrar no programa conosco nesta noite. E eu já quero abrir aqui para os nossos integrantes ilustres, integrantes da mesa, inclusive o nosso irmão Gilberto Filho, vocês nem sabem, acabou de chegar de Minas Gerais, de uma outra reunião virtual, não é isso, irmão Gilberto? Salve os irmãos. Agora... Amém, é uma alegria estar aqui toda sexta-feira com a juventude da Almadeb Norte. Como o pastor Ricardo Lopes falou agora há pouco, eu estava num debate, né, acerca do tema Deus e o Pecado. O debate está sendo desde as 8 da noite, e agora às 11 horas eu tive que sair para estar com vocês aqui, e é muito bom. Na última sexta, infelizmente eu não pude participar, mas é muito bom estar com vocês aqui hoje novamente. Bênção de Deus. Também já quero passar para o nosso pastor Samuel. Pastor Samuel, faça a introdução, dê suas boas-vindas para os nossos jovens. Amém, pastor Ricardo. Primeiramente, eu quero agradecer por mais uma vez compor aqui essa ilustre mesa, né, de apresentadores. É uma grande satisfação poder participar do programa da Almadeb Norte, juntamente com todos vocês, pastor Ricardo, Gilberto, pastor Uri, que Deus possa continuar abençoando aí essa galera através da palavra de Deus. Amém. Nesta noite, a nossa proposta é continuarmos o tema da semana passada, porque o tema da semana passada rendeu um pouquinho, não foi isso, pastor Samuel? O tema dessa noite, nós vamos continuar falando de relacionamentos virtuais, né? Relacionamentos em tempos de pandemia. Nos vieram alguns questionamentos, como é que estariam os nossos jovens, viu, irmão Gilberto Filho? É pastor também, viu, pastor Gilberto Filho? Estou profetizando na sua vida já, viu? Pregador. Vieram dúvidas de como é que estariam se relacionando os nossos jovens em tempos de quarentena, isolamento social. Como é que os nossos jovens estariam se relacionando? Como será que estão os namoros? Como será que estão os noivados? Como que será que está o cultuar a Deus? Como que estão se relacionando os nossos jovens, pastor Gilberto Filho? E aí, de forma introdutória, o que o senhor pensa desse tema? Aliás, senhor é até uma vergonha. Um menino de 19 anos, estou chamando ele de senhor. Eu vou te chamar de Gilberto, viu, Gilberto? Me perdoe aqui, viu? Rapaz, eu acho que eu já fiz mais alguns aniversários por aí, viu? Completei 22. Mas vamos lá. Eu penso o seguinte, eu acredito que esse tempo que a gente está vivendo chegou para nos ensinar ou para trazer à tona aquilo que nós deveríamos já estar praticando há algum tempo, ou desde a nossa iniciação de fé cristã, que é o relacionamento com Deus a partir da casa, da residência, do meu habitat natural. Então, eu acredito que a partir do momento que a minha fé está fundamentada em Cristo Jesus, eu devo me relacionar com Ele muito além do templo, muito além da sociedade enquanto igreja, do corpo enquanto igreja. Eu tenho que entender que eu, enquanto um membro do corpo, eu posso me relacionar com Deus, e a gente perdeu isso, esse devocional, esse momento de estar com Deus no decorrer do nosso dia ou no início do nosso dia, e a quarentena ela veio para mostrar a necessidade de se relacionar com Deus além do templo,
A gente se apegou muito com o relacionamento com Deus no templo, mas nós temos que entender que o nosso culto é primeiro no nosso habitat, onde nós moramos, onde nós reclinamos a nossa cabeça para descansar. É aí onde começa o nosso devocional, é aí onde começa o nosso relacionamento com Deus. É verdade, irmão Gilberto. Pastor Samuel, quer continuar de onde parou? Você marcou aí de onde você parou? Eu sei que o senhor é organizado, uma pessoa muito sistematizada. Imagino que marcou de onde parou e vai continuar hoje. Eu acredito que seja bom a gente começar a partir da discussão, mas para que o Gilberto também se contextualize, né? Claro, sem dúvida. De forma introdutória sobre o assunto, o que o senhor quer comentar? Sobre relações e redes sociais e pandemia, é isso? E como a gente tem discutido e trabalhado, né, eu sempre costumo abordar a questão do relacionamento nas redes sociais como um exercício contínuo da imaginação, né? As redes sociais, ela tem essa capacidade de despertar o nosso lado criativo, né? Todo ser humano tem essa parte aí localizada no cérebro, a parte direita do cérebro que é uma parte responsável pela criação, pela imaginação, pela conjectura, e por essas questões de ordem mais lúdicas, né? Então, eu costumo pensar que as redes sociais, o relacionamento dentro da quarentena, ele acaba se aproximando muito desse passe, né? Desse passe do que a gente poderia fazer por aqui, você aí, com que a gente consegue manter a nossa relação um pouco acalorada, né? Então, tudo isso exercita muito o campo da imaginação. Eu sempre diferencio os alunos, o real de realidade, né? As redes sociais, eu analiso elas dentro do campo real. É algo real, mas não é a realidade. E eu falo para eles, se você morrer aqui na realidade, você existe de fato, você continua vivo lá nas redes sociais, o seu perfil está lá, seu histórico enquanto navegador está lá. Mas se você morre lá, aqui você permanece vivo. Então, eu sempre procuro dizer para eles que nesses momentos em que nós estamos passando e que a rede social acaba sendo o nosso maior ponto de contato com outras pessoas, para a gente maneirar naquilo que a gente imagina que pode de fato estar acontecendo, ou até mesmo para a gente não perder o controle no que diz respeito ao que a gente lembra, ao que a gente comenta, ao que a gente curte, como a gente se relaciona. E você sabe que isso é interessante estar falando, Samuel? Eu não sei para vocês, mas esses dias eu fui mexer numa configuração do Facebook, não me lembro exatamente o que eu ia mexer, mas uma coisa me chamou a atenção, que o Facebook tem uma pergunta agora. Em caso de morte, quem você quer nomear para administrar a sua rede social? Eu confesso para vocês que eu não tinha visto essa pergunta anteriormente, talvez esteja lá há algum tempo e talvez eu não tivesse tido a necessidade, mas me chamou a atenção e eu até imagino que também isso seja um pouco em virtude do momento de pandemia que nós estamos vivendo, talvez por isso desse questionamento. Mas eu quero aproveitar também e fazer uma rápida introdução aqui acerca desse tema, porque essa questão do relacionamento virtual, e pegando um pouquinho do que o pastor Samuel falou e do que o Gilberto falou, existe um ponto muito importante para os nossos dias. De fato, a pandemia veio nos despertar do nosso, eu diria que nós estávamos um tanto que anestesiados nessa rotina de relacionamentos presentes, mas ao mesmo tempo tão superficiais. Então, às vezes, nós estávamos na igreja, frequentávamos a igreja e não nos dávamos conta de que não estamos, no mínimo,
tirando o máximo do relacionamento para com Deus, nos aprofundando, tendo um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro. Isso também se refere às nossas famílias, porque quantos pais estão se deparando agora com a situação de que eles não perceberam, mas estão ficando estranhos aos seus filhos. Ontem ainda eu ouvia um cristão falando sobre isso, ele falando que ele comprou uma casa com um jardim, que era um sonho dele de infância, já mora lá há alguns anos, e o seu filho chamou ele esses dias e falou: pai, esse negócio do coronavírus é bom, né? E aí ele falou: mas por que, filho? Tem um monte de gente morrendo por causa disso. Ele falou: ah, pai, mas depois que o coronavírus começou, o senhor já veio 4 vezes no jardim brincar comigo. O senhor nunca tinha vindo brincar comigo no jardim. E aí aquilo tocou lá dentro do coração dele, e ele se deu conta que é verdade. Ele sonhava em ter uma casa com jardim, trabalhou para isso, só que mudou para casa com jardim e ele não tinha uma atividade simples, que era brincar com o seu filho. Então, eu entendo que, de fato, esse é um bom momento para refletirmos. Agora, eu quero fazer uma proposta aqui para vocês, eu quero colocar uma questão. Os dias estão se passando do isolamento social. As pessoas estão se acostumando a essa rotina e já estão deixando de lado esse pensamento, essa análise. O que o senhor acha sobre isso, irmão Gilberto? Eles estão se acostumando já a esse isolamento social, já estão banalizando também, de novo? Já estão voltando ao que éramos antes? Você fala deixar de se relacionar como a quarentena tem ensinado, seria isso? Eu diria dessa reflexão em relação aos relacionamentos. Eu acho que quando a quarentena começou, você viu as pessoas muito comovidas, muito preocupadas com os relacionamentos, os cultos nos lares. A gente começou a ver uma coisa, as lives das igrejas estavam cheias. Eu não sei se está acontecendo na Lapa, por exemplo. A gente notou que as lives estão começando a diminuir a audiência, as pessoas estão começando a estabelecer uma outra rotina. Será que a gente está se acostumando ao isolamento e se afastando mais? Vamos lá. Eu penso assim, principalmente na questão Brasil, eu acho que tudo aquilo que é novo, seja bem ou seja mal, gera, no primeiro momento, uma certa curiosidade. Então, eu penso o seguinte, que no nosso entendimento, no nosso pensamento, nos primeiros dias aí do coronavírus, da quarentena, todo mundo pensou assim: temos os recursos agora de live, temos agora os recursos de culto doméstico, vamos agora nos reinventar, mas só que vai ser por um tempo, né? Daqui 2 semanas isso vai acabar. Eu acredito que ninguém não entendeu antes que isso levaria aí 2, 3 meses, 4 meses. Eu acredito que isso as pessoas não conseguiram compreender antes que isso iria afetar no ponto de vista econômico. E eu acho que, principalmente na questão Brasil, quando se toca no quesito econômico, no quesito político, sempre vai gerar um barulho maior. E, infelizmente, é muita lata vazia. Faz muito barulho, mas não tem conteúdo. Então, se a gente for aí para as nossas redes sociais, a gente vai observar que tem muita gente opinando sobre muita coisa, mas sem fundamento. Então, eu opino porque eu ouvi o fulano opinar, eu opino porque eu ouvi o ciclano opinar, mas eu mesmo não tenho um entendimento daquilo que está sendo tratado. Então, a partir daí, aí as pessoas começam a desacreditar. Não, eu não vou ouvir mais um pastor trazendo uma palavra de esperança, eu não vou mais para a live, eu vou procurar um meio de me sustentar economicamente, já pelo que eu estou vendo agora. Isso vai durar mais 2, vai durar mais 1 mês, vai durar mais 3 meses, vai até dezembro. Então, quando toca no quesito econômico,
eu acho que aí o cidadão acorda, opa, eu preciso tomar uma atitude, então a live já não é tão importante mais, porque eu preciso procurar um recurso, a palavra do pastor já não surge mais tanto efeito, porque eu não quero mais confiar que Deus vai prover, sendo eu fiel a Ele, então eu vou procurar um outro recurso. Então eu acho que devido a isso, a gente está perdendo a força que tivemos no começo nesses novos recursos que a gente teve aí de lives e tudo mais. Pastor Samuel. Opa! Você fala sobre a maneira pela qual as pessoas estão levando em consideração as lives, né? Isso. Nós temos um grande problema no Brasil, que é o de desaprendizagem, né? As pessoas hoje aprendem muito rápido e também desaprendem muito rápido. Isso é um conceito muito próximo à banalização, viu, pastor Ricardo, Gilberto? A gente vê que inicialmente muita gente ali focada naquela intensidade, o medo da morte, o medo de fecharem as igrejas definitivamente, e aí aquilo tudo cria um clima de temor, um clima de apreensão, mas a gente percebe que no decorrer dos dias, aquilo também já vai se tornando meio que superficial, e isso é característica muito da nossa época, né, dessa época líquida, onde a gente constrói os nossos valores, ou a sociedade constrói os valores, nós construímos, graças a Deus, os nossos valores nas escrituras, mas a sociedade em si costuma construir os seus valores em fundamentos não sólidos, em fundamentos de incertezas e consumismo, tá? Então, essa construção nesse fundamento chamado consumismo estimula esse indivíduo em todas as suas práticas a buscar prazer naquilo que ele faz. A partir do momento que aquela live não produzir mais prazer nele, ele não assiste. E quando eu falo de prazer, eu falo de satisfação, tá? Que é uma marca da nossa época, é a satisfação, é o consumismo. E o consumismo é quando a gente consome além do necessário, correto? Então, a gente pode fazer isso em várias áreas da nossa vida, na aquisição de compras, de roupas, de automóveis, de casa, e também de conteúdo intelectual e de conteúdo religioso. Então, hoje, aquilo que antes era distribuído entre as igrejas fixas, físicas, hoje se distribui de forma online. Então, eu procuro uma live que mais satisfaz o meu consumismo e eu permaneço. E também eu permaneço de várias ao mesmo tempo. De um aqui, outra aqui, abre a aba ali, corre, vê a resposta do irmão ali, a de ciclano aqui. Ou seja, ninguém tem paciência para ficar em uma. E isso é característica da galera, tipo assim, eu quero tudo em todo momento, é isso. Pastor, então, tem uma questão que eu acredito que seja válido ressaltar, é que os cultos, mediante as lives, fizeram com que a gente desaprendesse a cultuar. Por quê? Quando a gente vai ao templo, nós temos um padrão de culto. Nós não ficamos com a bacia de pipoca nos nossos braços. Nós não ficamos com as pernas em cima do sofá. A gente tem um padrão de culto. Então, a grande questão é que, quando a gente vai para um culto dentro de uma live, a gente não consegue se relacionar com Deus, a gente não consegue cultuar a Deus pelo fato de estar numa live. A gente não consegue abrir a Bíblia para meditar naquilo que está sendo dito, a gente não consegue ouvir o louvor e entender que Deus está falando com a gente. Então, a gente cultua de qualquer jeito, e eu estou dizendo a gente, para que quem está nos ouvindo possa entender o que está sendo dito, né? Então, eu acho que a gente teria que cultuar também na live. Se eu estou dentro de uma live,
eu vou adorar ali, porque eu entendo que, de alguma forma, Deus está usando alguém para falar comigo. Exatamente, exatamente. Irmão Gilberto e pastor Samuel, isso é um ponto muito importante, e aí eu hoje conversava com um jovem, e aí eu quero trazer duas questões, porque vocês falaram aí, então eu quero trazer aqui para a nossa discussão dois pontos. Um, em relação à liturgia dos nossos cultos na live. Uma das coisas que o jovem me dizia, ele dizia assim, olha, pastor, assim, a dificuldade é que a liturgia que a gente está seguindo nas lives, e eu não sei como vocês estão na Lapa, nós aqui na Parada de Taipas, com base no decreto municipal, voltamos com o funcionamento dos templos, mas com apenas 30% da capacidade. Então, nós estamos tendo que fazer um misto entre live e culto. Então, não é aquele culto convencional que nós estávamos habituados, mas também não é só aquele modelo bem resumido que era da live. Então, estamos tentando achar aí um meio termo entre as duas coisas. E aí ele me falava, pastor, a liturgia das lives e dos cultos agora, por consequência, já não são a mesma, eu estou com dificuldade de me adaptar. E a segunda coisa que ele disse foi, e aí é específico, inclusive, dos nossos jovens, pastor, tem que ser uma coisa atrativa para os nossos jovens. E eu até disse para ele que eu tenho dificuldade com essa palavra atrativo, né, para os jovens. Eu falei para ele até um pouquinho da história, né, eu falei assim, olha, na história do cristianismo, a única atração que eu vejo, de fato, para os movimentos que perduraram, se chama o Espírito Santo, eu não achei outro. Aí o pastor Samuel, teólogo do Mackenzie, talvez me corrija aqui, e pode me dizer que houve algum movimento, né, diferente disso, mas eu disse para ele, assim, os movimentos atrativos verdadeiramente na história da igreja foram todos regidos e guiados pelo Espírito Santo. Quem fez movimento ficou para a história e a gente nem lembra, a gente lembra em alguma medida talvez, mas para a história da cristandade da igreja, a maior atração foi o Espírito Santo. Mas aí, então, o meu ponto é para vocês, dois. Um, em relação à liturgia dessas lives, que vai ao encontro do que o Gilberto estava falando, essa questão de, dentro de casa, nós cultuarmos, mas também esse misto agora entre a liturgia que nós estávamos habituados e a liturgia das lives agora. E o segundo ponto, a atratividade para os nossos jovens dessas lives. Quem quer começar, fica à vontade agora. Ou quer começar, pastor Samuel? Samuel, por favor. Quer me pegar, né? Não. Sobre a questão da liturgia, eu acredito que, é claro que a gente precisa pensar em um modo mais prático, né, de se comunicar com o público, um louvor inicial, uma oração inicial, um louvor novamente, uma palavra já direto, para que a gente não acabe trazendo aquele déficit de atenção na pessoa, né? A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm de se concentrar muito tempo em frente a algum tipo de aprendizagem, de ensinamento e etc., né? A gente sabe que é o poder de Deus que está sendo pregado, mas a gente precisa entender também que é uma nova performance, né? Então, a gente não pode cantar os 5 hinos da harpa, depois, né, a leitura oficial, depois a palavra para a irmã dar uma saudação, um testemunho, depois novamente mais 2 louvores, o grupo de louvor, sabe? Isso, teoricamente, rende muito e acaba não sendo tão eficaz. A gente sabe disso, isso é um fato. É um método que a gente tem para conseguir atingir o pessoal de forma mais prática. O pessoal ali entrou, um louvor, uma palavra, 1 hora o culto, foi uma bênção. A gente tem experimentado isso às terças-feiras, nos cultos de mocidade, e tem sido uma bênção. Em relação à atração, isso que é complicado, porque a gente sabe que quando se fala de atração, o senhor falou sobre o movimento do Espírito Santo no decorrer da história da igreja ser uma atração, no sentido de perdurar, né, de perdurar algo que veio e perdurou.
Mas quando eu olho para a história da igreja e olho para a atratividade, a gente encontra o pão e o circo que o mundo romano proclamava, né, naquela época, onde eles pagavam para os gladiadores lutarem até a morte, dava vinho, dava comida, orgia para as pessoas nos coliseus, e eles esqueciam dos problemas políticos por meio do pão, da comida e do circo, da atração, né, do que é engraçado, do que é atrativo, que prende a atenção do indivíduo. E muitas vezes cristãos eram assassinados ali dentro, no meio desse pão e desse circo, para fazer com que aquelas pessoas se entretessem. Então, quando a gente fala de entretenimento dentro do corpo de Cristo, as nossas memórias não são tão positivas, no sentido de saber que muitas pessoas morreram como símbolo de entretenimento para outras pessoas. Era o Espírito Santo que estava na vida delas, ao ponto delas falarem que o leão me mate logo para que eu me encontre com o Senhor. A gente tem muitos testemunhos assim. Então, eu acredito que não deve existir uma atração, né? Eu acredito que deve existir, sim, a nossa consciência que o que nós precisamos é a mensagem do Evangelho, ela é suficiente para as nossas vidas. Pastor, mas que hora que o Samuel... Gilberto, eu vou pedir só um instante, antes de vocês falarem, que chegaram os chefes, né? Chegou o nosso pastor Uri, chegou o Jonatas. Então, no culto que o pastor Uri está presidindo, eu sou o porteiro. Então, eu quero passar aqui. O Samuel é muito ousado. O Samuel continua falando com o pastor Uri ali. Então, eu quero passar com o pastor Uri, com o pastor Eu fico no apoio ao público. Eu estou saindo, tá? Deixa eu sair aqui. Não, mas eu queria saber desde que hora que o Samuel está falando aí. Não, gente, paz do Senhor, eu e o Jonathan, a gente estava numa reunião com a UMADEB, das lideranças regionais, e foi uma bênção lá, definindo aí o que vai acontecer com o resto do ano para as nossas vidas, né? Mas, Ricardo, você já estava na frente do trabalho aí, a programação está com você, meu amigo. Eu sei que o tempo hoje a gente está falando de namoro virtual, e eu já ouvi que o Samuel levou a gente para Roma, né? Para empreender com pão e circo. Foi o Ricardo que me levou para lá, hein? Gente, Ricardo, toca o barco aí, meu amigo. Tá certo. Pastor, irmão Gilberto, fica à vontade, complemente. Só para fechar a questão da atração, e dentro eu posso continuar, só por comer aqui, pode continuar, a gente vai comendo aqui, tranquilo. Isso, vai dando aquela... Né? A reunião foi boa, então eu preciso me abastecer. Pode ser, gente, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pode continuar, Bispo Gilberto, filho. O que a gente tem que tomar cuidado dentro aí do que o pastor Samuel Silva falou e daquilo que o jovem te questionou, é que esse sentido de atração para o culto ou de atração para a live, isso já está acontecendo há muito tempo, infelizmente, nos nossos eventos. Então, antigamente, o coordenador, ele buscava em Deus uma direção para levar alguém. Hoje é medido pela atração, né? Será que se eu levar o pastor Samuel Silva, vai chamar tanta atenção se eu levar o Gilberto Filho, apesar que eles parecem? Então, infelizmente, tem essa comparação no sentido de atração dentro do nosso meio de eventos e tudo mais. Então, e isso a juventude se acostumou com isso. Então, tanto é quando você abre o Instagram, você tem lá 25 lives por segundo. Então, muita gente vai passando a live para ver aquilo que é mais atrativo a ele. Não, quem está nessa live, quem está na outra live, e assim por diante. É igual a questão de congressos. Não, eu não vou na sexta-feira, porque quem vai pregar e cantar na sexta-feira não é tão atrativo como quem vai estar no sábado. Então, eu acho que isso já está há algum tempo e, infelizmente, muitas pessoas se acostumaram com isso e nós precisamos mudar esse pensamento aí, no meu ponto de vista.
Concordo. Vamos ouvir os nossos coordenadores que chegaram agora para de forma introdutória. Agora já são 23 horas e 33 minutos, a gente vai acabar não tendo nem tanto tempo para desfrutar aí da experiência, da sabedoria dos nossos líderes, mas eu quero ouvi-los, né? Pastor Uri, pode continuar que eu vou aqui, pode fazer as honras, lhe dou as honras, por favor. Tá certo. Não, gente, eu quero dizer aí, a galera tá conosco aí, Paulo Matias, Deus abençoe pela presença, tá conosco também aí a Nayara, pastor Anderson Spirlandelli, né? Pastor do Jonathan aí. Meu pastor. Deus abençoe, pastor Anderson, bom estar com o senhor aqui. A Giovana, Wesley, Edileide, a Denaide dos Santos, também mandando a paz para os irmãos aí. Gente, continuem aí, eu tô aqui hoje de ouvinte, viu? 2. Na verdade, nós começamos a falar acerca dos desafios que nós temos para esses dias de pandemia, e na questão dos nossos jovens, um dos pontos que está sendo colocado hoje é a atratividade das lives, feitas principalmente nesse misto entre a nossa liturgia que estávamos habituados, assembleiana, versus a liturgia agora dos cultos das lives. Mas eu quero pegar uma coisa que o pastor Samuel falou aqui, e eu quero pensar para o universo dos nossos jovens, e a gente está falando de relacionamentos dos nossos jovens. Saímos um pouquinho do relacionamento namoro, noivado, e estamos indo para um relacionamento espiritual. Pastor Samuel, vou começar com você, até porque você que trouxe esse tema para a conversa, tá? Você acha, olhando para a liturgia assembleiana, eu não sei se você cresceu na Assembleia, mas me parece que está bastante tempo na Assembleia, assim como eu, assim como a maioria de nós que aqui estamos, que o nosso jovem ainda tem paciência, como tinha no passado, para aqueles testemunhos dos irmãos que improvisavam, para as pessoas se prepararem, que o pastor pegava aquele menino que não sabia pregar, dava oportunidade para ele, e aí era aquele culto um tanto que não fluía da mesma forma que o pregador, da performance que o irmão Gilberto Filho falou. As nossas igrejas ainda tem espaço para gerar isso, ou talvez seja esta uma das causas daquilo que eu vou denominar uma crise que nós estamos vivendo de pregadores, de homens cheios do Espírito Santo que talvez a gente esteja vivendo? Eu cresci na Assembleia de Deus, na Bahia, meu pai foi pastor lá na região de Salvador, da missão, né, que aqui a gente faz parte da mesma convenção, até a minha juventude. Então eu estou acostumado muito com isso, eu inclusive cresci pedindo oportunidade lá, o pastor, todo domingo, quando ele perguntava se alguém tinha um testemunho, eu era criança que estava lá no pé do púlpito pedindo oportunidade. Mas o que acontece em relação a hoje? A gente percebe que nós temos uma galera diferente em termos de pensamento, em termos de relacionamento, em termos de construção de relacionamento. Como eu te disse inicialmente, infelizmente, houve uma troca da responsabilidade mútua das relações para um outro tipo de relação chamada conexão, tá? Então, essa conexão que substituiu a responsabilidade mútua entre as pessoas também tirou muito do valor presencial, né? Daquela paciência em participar dos trabalhos, do culto, de esperar as coisas acontecerem, porque tudo isso ele constrói relacionamentos superficiais. E a infelicidade disso é que essa construção de relacionamentos superficiais acabam afetando também o relacionamento com Deus. Se constrói com Deus um relacionamento superficial, porque estamos habituados a uma conexão espontânea, toda hora, como o Gilberto mencionou, é um cardápio, né, que nós temos. Então, teoricamente, as pessoas não têm mais o prazer de esperar ser construído, ser edificado,
aprender com os nossos irmãos. Tem também aquele lado da galera que estuda, isso é muito bom, que pesquisa, que lê livros, que tem acesso a muitos teólogos no YouTube, muitos pastores capacitados, e ele não tem mais a humildade de crescer com a mensagem simples da sua igreja local, né? Ele tece muita crítica à mensagem do próprio pastor e ele não entende as circunstâncias entre figuras, entre pessoas. Então, eu vejo que hoje o pessoal, eles não têm tido tanta calma nessa questão da construção do ministério, da vocação. As pessoas estão um pouco inclinadas para coisas diferentes, coisas que sejam rápidas demais, que aconteçam rápidas demais, e se demora, Deus não está no comando, sabe? Deus tem alguma coisa errada, e aí a gente vê o pessoal desvirtuar muito rapidamente no que diz respeito a chamado ministerial, a essas questões. Pastor Gilberto Filho, lá de Minas Gerais, como que compartilhe sua experiência conosco? Meu amigo, eu acredito que aquilo que o pastor Samuel falou, eu compartilho da mesma opinião. É um cardápio muito grande que a gente tem, e infelizmente as grandes peças desse cardápio não são tão, como eu posso dizer, não seguem os nossos princípios, né, de fé, de Bíblia. É por isso até que a gente se dá aí com tantas heresias que infelizmente a gente está vendo aí nas nossas redes sociais, e isso vem ferindo a nossa juventude. Então eu acho que é um tempo da gente se preparar mais, se lapidar mais, para poder levar até os jovens algo que seja sólido, algo que venha trazer força, ou como diz meu pai, um bom cuscuz com tutano, né? E aí o Jonatas gosta, porque infelizmente isso vem entrando aí, essa atratividade vem entrando dentro do coração dos nossos jovens, e às vezes a gente não tem como rebater isso. Como que eu vou levar até eles algo bom, sendo que eu não estou preparado para tal coisa, né? Pastor Uri, eu quero... Oi? Grandes pensadores. Eu quero fazer aqui pro nosso influencer, nosso coordenador influencer aqui, o nosso irmão Jonathan, né? Influencer do Insta agora, um grande influencer das redes sociais. E para o nosso pastor Uri, eu quero trazer uma questão aqui agora. Esse período de pandemia e o relacionamento que os nossos jovens têm nos conjuntos, com a igreja local, vocês imaginam que vai haver alguma mudança? Vocês acham que nós vamos permanecer da mesma forma? Como que vocês veem a juventude pós-pandemia, pós essa série de lives que a gente está vendo, essa enxurrada de lives que estão acontecendo? Inclusive, Jonathan, se você quiser dividir um pouquinho com a gente, você fez uma semana aí, 2 semanas, eu acho que de lives, não foi? Às 22 3. horas? Quase 3. Eu acompanhei, acho que 2. O que vocês imaginam como os nossos jovens vão se relacionar com a igreja local depois da pandemia? Pastor Uri? Bom, obrigado pela oportunidade, viu, doutor? Eu penso o seguinte, pastor Ricardo, a gente estava agora na reunião falando sobre o novo normal, né? E no novo normal, a Bíblia diz que mais uma vez verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Nós vamos ter muita gente que vai se amarrar na questão de se acomodar na questão de assistir o culto online. Porque é hábito. Diz aí um livro, né,
que você precisa fazer 21 dias a mesma coisa para que aquilo vire hábito, né? Então nós temos pessoas com saudade da igreja, nós temos pessoas que vão se acomodar com o culto online. Então eu vejo que haverá algumas pessoas que não quererão voltar, né, para os cultos presenciais, né? Penso assim, talvez alguns pastores vão ter que desligar as câmeras da igreja para que o amado volte, né? Porque acostumou com a ceia online, acostumou com os cultos online, né? Hoje você compra o seu pão, o seu cálice, você não pode ir na igreja por conta do rodízio que está instaurado em São Paulo, você compra o seu cálice e você espera o culto de Santa Ceia online e celebra lá, né? Então eu vejo que vai voltar uma turma, é claro que vai voltar uma turma que está com saudade, e digo mais, a turma que está com saudade já até voltou, porque os templos estão abertos, tal, com 30% da capacidade, mas aqueles que se acomodaram ao sofá, vai ser difícil, a gente vai ter que visitar esse povo. O Giba, ele falou uma palavra que é o que está acontecendo em nosso meio hoje, atrativo. O novo formato, né, o do novo, infelizmente vai ter que ter essa palavra rodeando o nosso pensamento, ou os pensamentos dos pastores, dos líderes, trazer algo atrativo para o povo voltar. Isso é preocupante, porque não se sobrecarrega um ombro de um pastor. O atrativo é o que a gente está vendo nessas lives. O Giba falou muito bem referente às diversas lives que a gente está vendo aí. Em 5 minutos você entrar no Instagram, tem porrada aí de gente fazendo live. Agora você está concorrendo, por exemplo, com alguém, né? Umas bem proveitosas e outras que nem vale a pena. E o engraçado dessas lives, ô Jonathan, desculpa te interromper, é que geralmente quando a gente entra, tem lá um número de 30 pessoas, 35 pessoas. Quando a live finaliza, a gente observa que passou por ali 800 pessoas. Então o pessoal não consegue entrar, permanecer, extrair o que está sendo dito. São meros visitantes. São meros visitantes. E é o que vai acabar acontecendo com a igreja no formato novo. Meros visitantes. Mas vai ser mais virtual do que presencial. O pastor ele falou muito bem sobre uma colocação sobre aqueles que estão realmente com saudade vão voltar e já voltaram. O pastor quer falar? Não, eu só quero deixar um abraço aqui. Acabou de entrar aqui um casal muito querido, né? Pastor Joel e a irmã Beth, pastores lá da nossa igreja nos Estados Unidos, no estado de Washington, né? Receba o nosso abraço, são pastores queridos. Quando vocês forem em Washington, vão lá na igreja do pastor Joel, que é uma bênção. Um abraço para eles. Irmã Beth fez aniversário esses dias. Receba o nosso Parabéns, irmã Beth. Deus abençoe, pastor Joel. Filho, já sabe para onde você vai agora, né? Washington, gente. Vamos para Washington. O Giba vai para as viagens internacionais. Eu fico mais aqui nas redondezas aqui do nosso querido São Paulo. Mas retomando o pensamento, a gente vai ter essa dificuldade das pessoas aqueles que vão voltar, que já eram ativos nos grupos, nas reuniões de obreiro, enfim, sempre foi um obreiro, sempre foi um bom jovem, eles vão voltar com mais fervor, creio eu assim. Agora aqueles que... Não, o Jonathan, a gente vê, a grande questão é o seguinte, hoje você liga a televisão, liga a internet, nós estamos vivendo na geração on demand, tá? Não adianta pensar com a cabeça dos nossos pais que tiveram a televisão aberta, vieram para a TV de assinatura, e hoje a TV de assinatura ela já ficou de lado. Hoje você assina on demand, você assina Netflix, Prime, Globoplay, tem vários aplicativos de on demand que você escolhe o que você quer assistir, né? Hoje não tem mais necessidade de ter uma TV em casa, né? Aqui em casa, por exemplo, eu só tenho uma televisão e eu tenho 4 monitores, né? Monitores de 42 polegadas, em que eu conecto no HDMI os meus players lá
e eu assisto o que eu preciso assistir, né? E hoje o pessoal tem escolha. Então, o crente que é crente, eu tive uma pergunta hoje no gabinete virtual, me perguntaram assim, ô pastor, como é que a pandemia, a quarentena atrapalha a fé? Daí eu falei, atrapalha para quem quer ser atrapalhado. Por quê? Você tem a Marília Mendonça lá fazendo o show dela, você tem o pessoal aí do mundo fazendo, e tá o crente chorando lá na frente, né? Mas daqui a pouco... detalhe, pastor, colocando status, tanto no Instagram, no Facebook, ou no status do WhatsApp, ainda cantando a música. Não, e o pior. Alguém pergunta assim, pastor, como é que devemos nos comportar? Não vou citar nomes, né, Giba, mas é complicado. Como é que devemos nos comportar enquanto cristãos nas redes sociais? Brincadeira, viu, gente? Da maneira que você se comporta na tua vida cotidiana, né? Mateus, se eu não me engano, Jesus falando em Mateus 18, Samuel que me corrija se eu estiver errado, Jesus ele fala o seguinte, ai quem vem o escândalo, né? E tem gente que se sente escandalizada, ele pegou o Aurélio ali, olha lá, tem gente que se sente escandalizada de ver, né, a pessoa ali ouvindo, e de verdade, moço. Tá tão complicado que semana passada, para você poder ouvir louvor, você tinha que entrar na live da Anitta. E para você ouvir música secular, você tinha que entrar na live da Priscila Alcântara. Então, olha os paralelos ali, como que está a situação. Inclusive, acho que a gente já tem um tema para a próxima semana. Quero propor aqui para vocês, hein? Manda aí. Porque isso está mais comum do que a gente... Quer dizer, todos nós estamos visualizando assim. Jovem cristão que não só canta agora como música mundana, como é fã e posta o tempo todo de música mundana. Acho que é tema para um próximo programa, hein, pastor Uri? Para nós falarmos sobre isso, hein? A gente pode trazer aí o profano com o sagrado, né? Isso, eu já misturando o santo com o profano. Ele vai desenterrar uns cabras aí que misturaram o profano com o sagrado, foram queimados, né? Vamos estudar aí quem vai ver coisa boa. Mas tem que lembrar que lá em Ezequiel diz que tem um muro para separar o santo do profano, né? Ixi. Agora eu quero, só para a gente não ficar aquele programa aqui, a gente não conclui, só para a gente dar uma palavra para os nossos jovens. Nós acabamos, não falamos de relacionamento pessoal, né, namoro, casamento, nada disso, acabamos falando do relacionamento de fato com o sagrado. E aí teve até o irmão Carlos Henrique, né? Veronese, que entrou aqui e disse assim, minha maior preocupação é os jovens se acostumarem com o distanciamento da igreja. Então eu queria que a gente, nesses 9 minutos, que eu sei que o pastor está preocupado aí que 5 para as 11, para meia-noite ele tem que entregar, a gente vai ter cada um 30 segundos aí para fazer a sua consideração a respeito do relacionamento do jovem com Deus, com a igreja local. Agora a gente vai falar de uma solução. O que vocês entendem? Qual é o caminho que o nosso jovem tem que seguir para não se perder aí nesse momento de pandemia, de isolamento social e ficar isolado. Quero começar com o nosso irmão Jonatas. Bom, Jonatas, comece com o senhor aí. Se porventura o jovem se perder ou já está perdido, ele conhece o bom caminho e o velho bom caminho. O filho pródigo lembra que o pai não vai buscar o filho. É o filho que vai ter que retornar. Era capaz de o filho pródigo entender, poxa, eu sou tão orgulhoso, eu sou tão... Não, tá mostrando tempo aqui. Ah, tá. E eu sou tão orgulhoso que meu pai veio me buscar. E a questão é o filho voltar, o filho sabe o caminho de volta. Então, caso se afastou, está pensando em se afastar, ainda dá tempo, conhece o caminho. E o pai é tão bom que ele não mudou o trajeto da sua casa, e muito menos ele se mudou, continua no mesmo lugar. E detalhe, saudade do pão é muito bom, ter saudade do pão. Você pode comer diversos restaurantes, mas a sua casa é sempre a melhor comida. Então, quando acabar essa quarentena, volta para a igreja em nome de Jesus.
Irmão Samuel. Amém. O que eu posso dizer para os jovens é que eles precisam, nesse momento aí de isolamento, construir, né, ou buscar construir, manter equilibrado aquilo que eles já buscavam em Deus, fortalecendo, né, a sua fé a partir da leitura, a partir da oração. Independente de estarmos numa quarentena ou não, a nossa relação pessoal com Deus, ela precisa ser intacta. Nós precisamos manter isso bem definido, não construir um relacionamento com Deus baseado em uma conexão distante, em uma banda larga não tão muito potente, né, numa internet não tão muito boa, uns 2 megas, não, tem que ser uma internet de 240 megas, né, a nossa relação com Deus, e manter intacto esse tipo de contato, porque aí a gente não perde a necessidade de estar como organismo juntos quando tudo isso passar. Gilberto? Eu acho que nós temos que lembrar daquele hino da harpa, guarda o contato com teu Salvador. Contacto. Eu acredito que nesse tempo a gente tem que aprender. Aquele que já fazia deve fortalecer, e aquele jovem que não faz deve fazer o seu devocional diário com Deus. É algo que eu não abro mão e que eu bato nessa tecla. Eu acredito que quem tem o seu devocional diário com Deus não vai se apegar tanto aos meios de redes sociais quando tudo voltar ao normal, porque entende que o relacionamento dele com Deus está além de uma televisão, está além de um celular, está além de um computador. Então eu acho que eu ainda tenho uma esperança que há uns remanescentes que ainda vão buscar a Deus como antes. Pastor Uri, vocês deixaram o tempo para o senhor aí? Eu acho que eles comeram o tempo do senhor, hein? Tem problema não, meu amigo. Eu quero... Foi o pastor Samuel Silva. Eu quero agradecer aqui ao pastor Ricardo aí, o Giba, Samuca aí, que tocaram esse debate aí. Muito enriquecedor. Deixo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Tá? Não vai entrar no céu quem não for perdoado, não entra no céu quem não é arrependido. Gente, não adianta a gente querer brincar de crente, não adianta a gente querer brincar de cristão. Nós temos que dar valor à história dos homens que Samuel falou na sua prédica aqui, de homens e mulheres que foram engolidos por leões, de homens mulheres, igreja daquela época, que morreu queimado nas catacumbas em Roma. A gente tem que dar valor a esse evangelho que foi pregado lá atrás. Tá? O céu não passou por reforma. A porta ainda é estreita, o caminho ainda é estreito, e para entrar no céu, irmãos, tem que ser santo, e santificação, ela é um estado progressivo, santifica dia após dia. Travou? Vocês estão me ouvindo? Não, estamos aqui, eu estou aqui. Ok. A gente tem que ser mais santo do que foi hoje, tá? Amanhã tem que ser mais santo, domingo tem que ser mais santo, e Deus vai nos abençoar, tá? 3 minutos aí para o Ricardo agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Na verdade, realmente eu quero fazer isso, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso irmão Gilberto, nosso líder Jonathan, nosso irmão Samuel, nosso pastor Uri pela confiança, agradecer àqueles que nos acompanharam, nos suportaram nesta noite. Acho que só o que foi dito aqui dá para salvar uma multidão, então não há nem necessidade de muitos complementos, mas eu quero apenas reforçar uma coisa que é fundamental: disciplina e persistência. Se nós não formos disciplinados,
e não formos persistentes, a gente não consegue se manter. E aí eu quero terminar com Provérbios, porque eu amo Provérbios, pratico muito menos do que gostaria, mas, filho meu, guarda as minhas palavras. Provérbios 3, será sábio. O jovem, se ele quiser ter relacionamento com Deus, e eu sempre digo para todo jovem, leia um provérbio por dia e se atente nele, porque você vai ter sabedoria para viver e para se relacionar com Deus. Então, eu encerro aqui que o melhor relacionamento com Deus começa na leitura para o nosso desenvolvimento da vida cristã, lá em Provérbios. Deus abençoe a todos. É isso aí, gente. Deus abençoe a você que ficou aí conosco. Obrigado por ter compartilhado, aos âncoras aqui, Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta falando de lives, né? Que santificam, que glorifiquem, e as que não glorifiquem, qual é a ação do crente, tá bom? O chicote vai estralar, gente. Ih, pai, né? Deus abençoe a todos vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus. Amém. Amém. Tchauzinho. Você pode ouvir a Rádio AM 1350 24